Você não atende o cliente, você não conversa com o cliente, você não sorri para o cliente. Qual que é a diferença daquilo que você já conversa com o cliente no 1 a 1, de transmitir essa mesma mensagem para várias pessoas através de uma rede social? O seu cliente valoriza você do jeito que você é. Então, ele vai ter empatia por você do jeito que você aparecer na mídia social. Então, se ele vai no seu consultório, pelos motivos que ele vai no seu consultório, se ele contrata os seus projetos pelo motivo que ele contrata os seus projetos, na rede social você só vai amplificar o que já é. A autenticidade vende. Então, quanto mais autêntico e imperfeito, inclusive, você é, mais conexão com as pessoas você tem. Está começando mais um episódio do Codecast. Episódio de hoje sobre como você profissional se expor nas redes sociais do jeito certo. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, existe uma dúvida bastante comum entre os nossos clientes, devo aparecer ou não devo aparecer? A questão é que não importa se você vai aparecer ou não vai aparecer. Agora, se você aparecer e do jeito certo, isso tem muito poder. Exatamente. Então, como eu aprendi na minha vida como empresário, não é simplesmente fazer as coisas que eu gosto, mas são fazer as coisas que dão resultado. Então, o empresário gosta de resultado e faz o que é necessário fazer para o resultado acontecer. Perfeito. Então, eu vejo que muitos profissionais, médico, arquiteto, etc., assim, poxa, já entendeu isso e está querendo fazer um bom trabalho através de rede social, mas quer fazer isso do jeito certo sem manchar sua reputação, né? Perfeito. Então, a ideia desse episódio aqui é te trazer um direcionamento de como fazer isso do jeito certo. Sim. Primeira coisa, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é superar o medo de ser chacota no grupo de amigos da faculdade. Da faculdade. Você sempre vai ser visto como blogueirinho e etc. Vão pegar no seu pé porque você não tem tanto traquejo. Isso pode ser que trave a sua exposição inicial, mas isso é um caminho inevitável para você superar o que você precisa superar para chegar onde precisa chegar. Só para quem está ouvindo entender também, assim, não é da minha natureza, eu sou mais introvertido do que extrovertido. Inclusive, o nosso perfil era fechado até 1 ano e pouco atrás, perfil pessoal, né? Tinha só o perfil da empresa, acho que mais ou menos 1 ano, né? Sim. Ele era assim, um perfil privado. E aí a gente resolveu também criar conteúdo através do nosso perfil pessoal e também através da empresa, mas a ideia mais é ter outros canais de atração de clientes. Então, se você tem, por exemplo, uma clínica, tem o perfil da clínica. Se você quiser ter o seu perfil pessoal também, com uma atuação profissional, é totalmente possível. Então, assim, não era da minha natureza a exposição completa, o tempo inteiro e etc., mas eu encarei isso como parte do meu trabalho. O que eu publico tem a ver com a parte profissional, apesar de publicar algumas coisas pessoais, que a gente vai falar sobre isso, né? E tem uma coisa, né? Até o reflexo disso, que o perfil da Codirect hoje tem, sei lá, 200 e lá vai pedrada seguidores, e o nosso tem menos de 20 mil seguidores. Então, é um perfil... Por enquanto. Então, vamos bombar. Não, mas é uma questão de direcionamento de esforços, né? A gente nunca direcionou historicamente os esforços para bombar o perfil pessoal, mas a gente entendeu que uma empresa forte tem um CEO forte, né? Isso reforça muito uma palestra que a gente viu do Walter Longo, que na época era presidente do Grupo Abril, que ele trazia o conceito do CEO celebridade. Isso lá em 2016, 2017, que a gente viu essa palestra. Então, a gente sempre entendeu a importância de ser a figura à frente da marca, mas no nosso caso, a gente primeiro reforçou a marca da empresa e depois a gente decidiu investir no perfil da empresa, perfil pessoal. Usar o perfil pessoal como canal de vendas, né? Isso. Então, essa exposição da rede social, ela é muito importante, ela pode ser utilizada de uma forma muito estratégica para alavancar muito o crescimento do negócio e, inclusive, valorizar ainda mais a sua marca. Sim. Só que tem algumas coisas que eu vejo que é importante fazer de jeito certo, né? Então, a primeira coisa que para mim é fundamental, Tavo, que é ter um direcionamento do que eu vou fazer, para que eu estou fazendo aquilo. Sim. Então, sempre na minha cabeça, qualquer coisa que eu vou publicar lá dentro, eu penso sobre a perspectiva do meu cliente ideal. Perfeito. Então, a minha régua vai agradar ou vai gerar valor para o meu perfil de cliente? Sim ou não?
Se não vai agregar, não faz sentido eu publicar. Se vai agregar, faz sentido eu publicar, entendeu? Então, o meu direcionamento é o perfil do cliente. Então, de novo, eu posto coisas que têm a ver com a minha vida pessoal. Mas as coisas que eu posto que têm a ver com a minha vida pessoal, eu sei que vão agregar valor para o meu cliente, ele vai enxergar os valores que eu tenho, como que eu conduzo, sei lá, vou postar indo na academia. Poxa, faz sentido postar para academia? Tem um sentido muito grande que cara, eu estou cuidando da minha saúde, logo eu também cuido de várias coisas da minha vida. Perfeito. E, por exemplo, no meu caso, né, eu posto foto com os meus filhos. Então, esse é um valor que eu tenho, a paternidade, o cuidado com as crianças, a dedicação à família, etc. Então, esse é um valor que eu tenho. E por que eu posto isso? Mas não vou expor meus filhos nas redes sociais, etc. Tá tudo bem. No meu caso, eu crio uma empatia, né? Por exemplo, eu não coloco minha filha de uniforme, entendeu? De uniforme de colégio. Uniforme de colégio. Por quê? Porque, assim, não sei onde é que tá chegando isso, entendeu? Eu sei, graças a Deus, a escola é super segura, etc, etc, mas é um cuidado que eu tenho, não mostro... eu não faço stories no momento, no lugar que eu estou com os meus filhos, então eu tenho alguns cuidados, mas no geral, assim... Ou seja, para ti não é um problema não é um problema postar foto com eles, mas é uma forma, inclusive, de mostrar os meus valores e criar uma empatia com... Que o nosso cliente tem filhos. Sim. Então, assim, se o cliente tem filhos, então publicar nesse caso faz sentido. Sim. Agora, tem pessoas de, poxa, eu não quero postar minha família, eu quero que a minha rede social seja 100% profissional e vai funcionar muito bem. Perfeito. Eu falo, a grande vantagem da rede social ser sua é que você publica aquilo que você quer. Sim. Então, assim, se você não quer publicar os seus filhos, não publica, é simples. Então, eu vejo que as pessoas se comparam demais com outras pessoas que se expõem na rede social e aí ela vê alguém lá, poxa, que filma a sua vida 24 horas por dia, sei lá, um médico que vai mostrar tudo e a pessoa, não, eu não quero ser assim, então não vou fazer nada. Eu falo, gente, peraí, assim, se aquela pessoa faz daquele jeito e pra ela tá tudo bem, que posta foto de biquíni. Nossa, eu não quero postar foto de biquíni, não vou ficar me expondo na rede social, não vou fazer marketing, blá, blá, blá. Para, assim, não precisa ir pra esse extremo, né? E tem um outro lance, né? O seu cliente valoriza você do jeito que você é. Então, ele vai ter empatia por você do jeito que você aparecer na mídia social. Então, se ele vai no seu consultório, pelos motivos que ele vai no seu consultório, se ele contrata seus projetos, pelo motivo que ele contrata seus projetos, na rede social você só vai amplificar o que já é. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um cliente nosso, arquiteto, que ele fala, cara, eu gosto de atender os meus clientes na minha casa. Falei, diferentão, mas tudo bem. Entendeu? Então, se ele gosta de atender os clientes na casa dele, significa que isso pode ser um gatilho de uso para reforçar o seu posicionamento na mídia social. Falar da sua própria casa, falar da sua rotina e outros elementos. Exatamente. Então, assim, agora, o básico, tipo, o central ali da estratégia de se posicionar nas redes sociais é agregar valor para o cliente. Então, ele é um conteúdo informativo, educativo, que você vai levar para as pessoas. Eu digo, poxa, você não atende o cliente, você não conversa com o cliente, você não sorri para o cliente, você não conversa com ele. Qual que é a diferença daquilo que você já conversa com o cliente no 1 a 1, de transmitir essa mesma mensagem para várias pessoas através de uma rede social? Onde que está o problema? Onde que está enfim, onde que está o galho em relação a comunicar isso para as pessoas, né? Não, e o mais engraçado, tem um cliente nosso que ele é dentista e é uma pessoa super divertida e de opiniões super fortes. Entrou na mídia social, todo duro, todo sério, não faz piada. Olá, prezado cliente, todo durinho na cadeira. Eu falei, cara, esse não é você. Quem que é esse ser que tá gravando ali? Eu falei, cara, quem é essa criatura? Isso daí não vai engajar nunca, não vai atrair nunca, porque não é você ali. Se você é engraçado no presencial, seja engraçado na mídia social, né? Tem um caso de um cliente nosso, psicólogo, ele falava palavrão na sessão, no atendimento. Eu falei, cara, tá tudo bem você ter uma linguagem mais despojada na rede social, porque você é assim no seu atendimento. O seu cliente ideal, ele gosta de ser atendido por um psicólogo que fala palavrão, por exemplo. Assim, tem essa conexão, né? Esse formato de conversa.
a autenticidade vende. Então, quanto mais autêntico e imperfeito, inclusive, você é, mais conexão com as pessoas você tem. Perfeito. Então, quando você quer demonstrar autoridade, você vai mostrar uma perfeição. Mas quando você quer criar conexão com as pessoas, você mostra coisas de bastidores, por exemplo, que você faz e que às vezes não é, digamos, entre aspas, são falhas. Sei lá, poxa, eu tô saindo da academia aqui toda despenteada, mas eu estou mostrando a vida como ela é. Olha só, assim, entendeu? Se eu sou médica, etc, saindo da academia aqui, poxa, então não posso, só posso postar a foto quando eu tô perfeita no consultório, maquiada, escovada. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, poxa, mostrar que aí você se cuida. Olha só, eu também sou como você. Cria uma conexão muito grande com as pacientes, por exemplo, né? O doutor Henrique, ele criou... Antes era um post ensinando receitas. É um cirurgião plástico e começou a falar de receita porque ele gosta de cozinhar no final de semana. Semana passada entrei no Instagram dele, ele criou uma série, Doutor Henrique na Cozinha. Genial! Entendeu? O que isso tem a ver com cirurgia plástica? Nada, mas tem a ver com os valores do cliente dele, que gosta de cozinhar, de estar em família, de receber os amigos e tudo mais. Assim, então, tem um propósito, tem uma conexão com o cliente. Então, eu digo, a comunicação tem que ter um propósito Sim. daquilo que está sendo publicado. Não é simplesmente, vou sair postando um monte de coisa aleatória, então não tem problema eu postar coisa nada a ver. Não, assim, lembra, você tem uma reputação a ser zelada, então a sua qualidade como profissional. Agora, tem nuances que não tem problema de você postar que vão só criar mais conexão com o cliente, né? Vou dar um exemplo bem interessante. Dr. Lúcio é ortopedista e ele entendeu que o cliente ideal dele gosta de fazer atividade física. E ele ama fazer atividade física e nunca tinha aparecido na rede social fazendo atividade física. Ele gosta de andar de bicicleta, jogar, se eu não me engano, basquete. Cara, começa a aparecer fazendo isso porque vai gerar identificação, entendeu? E daí ele começou a fazer isso. Ele, cara, as pessoas me mandam mensagem, nossa, dei uma pedalada hoje também, etc. Porque o cara, o cliente de um ortopedista, se é um ortopedista que faz atividade física, ele vai entender muito mais a sua rotina, vai gerar muito mais empatia e naturalmente... Sim, até muitos que são perfil de cliente dele tem problema de articulação, então gosta de fazer esporte amador. Então, mostrando que eu também faço, cria uma conexão muito grande. De, tipo, como é que eu me aqueço antes de praticar uma atividade. Olha, é muito importante. Ou seja, está levando informação através da documentação da Perfeito. Rotina dele. Então, não é simplesmente para se aparecer, para mostrar que eu sou bom, que eu consigo. Não é sobre isso. É sobre educar através do conteúdo que você está publicando, né? Tem um negócio interessante, eu comecei a postar há um tempo uma hashtag, se tem placa, tem história. O que está por trás de se tem placa, tem história, né? Tipo, as pessoas elas colocam placas completamente aleatórias no negócio dela para afastar ou atrair algum tipo de comportamento. Só que daí eu comecei a ver que isso virou quase que uma piada, porque a pessoa começa a colocar umas placas completamente retardadas no próprio negócio. Porque aconteceu um caso. E a última que eu recebi tem aqueles negócios de incêndio que fica no teto. Aí do lado do negócio de incêndio, num hotel, tinha uma placa dizendo para a pessoa não pendurar cabide ali. Então, assim, cara, uma criatura deve ter pendurado cabide, deve ter dado algum tipo de problema e colocaram isso em todos os quartos do hotel. Aí um cliente nosso foi lá, tirou uma foto e me mandou. Se tem placa, tem história. E o pessoal começa a te mandar, né? Não, daí aí criou todo um burburinho em cima do se tem placa, tem história. As pessoas postam nos stories, me marcam, me mandam, olha só, lembrei de você e etc. E aí começa a criar todo um movimento em cima disso. Por que a gente criou essa série Se Tem Placa, Tem História? Para entender que se você comunica do jeito certo com o cliente ideal, você não precisa colocar uma placa retardada no seu estabelecimento. Isso, exatamente. É exatamente sobre isso, né? Até o nosso cliente falando de aleatoriedades, né? O Alpendre. Tipo que... Ele vai ficar feliz de ser citado nesse podcast. Um salve pro seu Francisco Alpendre. Tá quase zerando todos os episódios. Porra!
E, tipo, ele trabalha com parcerias público-privadas, então, tanto a parte pública quanto empresas de infraestrutura, enfim, empresas de engenharias, etc. E aí, assim, uma das coisas que você vê os stories dele, né? Ele é super bem-humorado, então eu publicava, sei lá, uma foto, um motoboy vestido engraçado. Ele postava. Depois, de repente, um outro stories, sei lá, uma foto de uma poça d'água. Eu falei, cara, tipo... Não tem isso. Totalmente aleatório. Isso, completamente aleatório, né? Eu até brinquei com ele, né? Falei, cara, parece esses stories, parece o Ronaldinho Gaúcho, completamente aleatório. De repente aparece num lugar, no outro. Eu falei, cara, tem um propósito, assim. Se você vai publicar, tem que pensar no cliente. Ele, posso postar uma foto com a minha filha e as amigas dela, tipo, quem foi fazer um passeio juntos? Falei, claro, assim, tem a ver com o teu cliente? Ele, tudo a ver. Então, publica. Sim. A pergunta sempre faz sentido para o seu cliente? Vai reforçar algum valor que você tem? Vai transmitir o que você pensa? Vai ou agregar alguma informação para ele? Se sim, publica. Então, eu vejo que ter esse discernimento não vai manchar sua reputação e, por outro lado, vai agregar muito valor para o seu futuro cliente, né? E tem um outro ponto, né? É legal a consciência sobre o que está sendo publicado, mas também não cair muito na pira se eu devo, se não devo e etc. Cara, você vai descobrindo o seu flow, você vai entendendo, porque a grande sacada é você estar de olho na audiência, o que tipo de feedback você está recebendo. Se você está atraindo o feedback do jeito certo, você está atraindo o feedback do jeito errado. Por exemplo, o lance do Se Tem Placa, Tem História é sobre a educação de cliente. Aí o pessoal já começa a me mandar umas placas mais avacalhadas. Uhum. Tipo, não pode transar com animais aqui nessa fazenda. Eu falei, tá. Não tem muita relação com o propósito pelo placa, qual né? eu criei. Uhum. Entendeu? Então, tipo, daí eu comecei a, entender o tipo de feedback que eu estava recebendo da audiência e comecei a ajustar isso daí na comunicação e tá tudo bem. E é muito legal também que é criar contexto para as coisas, né? Perfeito. Então, não é simplesmente lá, nesse caso, publicar as placas, é explicar o porquê que eu estou publicando as placas. Um outro cliente, amigo, que é terapeuta, ele começou a escrever uns cartoons, tipo... Muito bom. Então, eu falei com ele, assim, ele é terapeuta, ele começou a pegar, tipo, situações cotidianas dos clientes dele e retratar em cartoons. Ele gosta de desenhar e criar uma historinha, criou 2 personagens e tal, e é legal pra caramba, porque cria uma conexão, é uma história legal de consumir. E aí ele, assim, o que tu acha? Eu achei muito massa. Agora, faz uma sequência de stories e deixa ela fixada lá nos destaques, explicando o que são os cartoons, o que são os 2 personagens, porque às vezes quem chega novo não vai entender, porque os personagens é uma relação entre o profissional e o paciente, só que assim, às vezes não fica tão claro isso para quem está chegando no início. Perfeito. Então eu falo, você cria um contexto, quem chegou agora vai ver o seu destaque lá, cartoons, e entender o que é aquilo, para depois ela poder consumir o seu conteúdo. Perfeito. Então, criar esse contexto é fundamental também, né? Comunicação é contexto. @Molbeck, né? Siga ele. @Molbeck. Então, é muito interessante sobre isso. E, de novo, né? A gente também não está publicando coisas e se expondo na maioria de quem é profissional. Não estou falando de digital influencer. Para quem é profissional, o objetivo não é você ficar famosão. O objetivo não é ter milhares de seguidores. Se tiver, legal. Mas o objetivo é atrair uma fila de clientes usando o digital, né? Então, o foco é levar uma mensagem para o seu cliente. A própria doutora Luna, ela triplicou o faturamento da clínica dela com 2, 3 mil seguidores. Ela não é super bombada na cidade dela, etc. Ela é profissional, gera um excelente conteúdo, uma ótima qualidade de imagem. Ela fala super bem na frente da câmera. O faturamento dela multiplicou e ela não é blogueirinha, nada demais, ela tá ali gerando valor para a audiência dela, super profissional. Adoro o perfil dela, inclusive. Então, de novo, o objetivo não é ser famoso. Por que eu falo sobre isso? Porque as pessoas usam redes sociais por motivos diferentes e tá tudo bem. Só que você tem que entender qual é o seu objetivo. Se você tem um negócio, o objetivo é trazer cliente certo, aumentar faturamento, retenção de cliente.
Agora, se você, digamos, é um digital influencer, ou seja, você vende espaço de mídia dentro do seu perfil, você não vende um serviço. O que você está vendendo o que a pessoa está vendendo como digital influencer poxa, tem um monte de gente que me acompanha, eu vou ter várias marcas que eu vou divulgar os produtos aqui dentro. Essa é uma forma de usar a rede social, que não é a forma de profissionais. Quem vende o seu serviço ou o serviço da sua empresa é um outro formato de comunicação. Você não vai ter um formato super popular igual um digital influencer tem. Você vai ter uma comunicação direcionada para o perfil de cliente. E isso vai fazer com que seja mais segmentado, menos volume de pessoas talvez acompanhando, mas que vai gerar um resultado financeiro muito grande. Quantas vezes a gente já viu, às vezes, perfis que chegam aqui gigantescos e que 200 mil seguidores e que fatura menos de quem tem 2 mil que está aqui. Perfeito. Porque faturamento do negócio e seguidores não estão diretamente ligados. Exatamente. E, inclusive, tem 2 clientes nossas. Uma tem 3 mil seguidores, a outra tem 70 mil. Elas faturam a mesma coisa. Então, assim, no mesmo segmento de mercado. No mesmo segmento de mercado, cidades diferentes. Entendeu? Então, tipo, não necessário, uma coisa não está vinculada à outra. E tem outro ponto também, que é o medo da exposição. O medo da crítica, tu quer dizer? Ou o medo de... Os dois, né? O medo de aparecer por conta da crítica, mas também superar aquela barreira inicial. E uma das coisas que eu gosto no nosso trabalho de assessoria é que parte do nosso trabalho ele é individualizado por conta das estratégias, da particularidade do negócio, mas parte do trabalho ele é em grupo porque para a pessoa perder esse medo, ela está num contexto de crescimento, num contexto onde é normal as pessoas aparecerem na câmera, é normal as pessoas gravarem vídeos, tirarem fotos, né, e que são pessoas normais como você como e você, eu. não é alguém que trabalha com isso, é a pessoa que também, de novo, atende lá o seu cliente e resolveu se comunicar, né? A gente tem um pequeno grupo de mais de 200 empresários e a grande maioria se expõe de maneira profissional nas mídias sociais. Então, você está num ambiente de crescimento, num ambiente onde é normal as pessoas se exporem. Agora, se você é o primeiro do seu grupo da faculdade a aparecer, isso vai gerar um desconforto muito maior de dar esses passos. Então, é importante você estar num ambiente de crescimento também. Exatamente sobre isso. Você vai se acostumando e vendo como é natural comunicar, conversar, levar conteúdo para as pessoas, você vai melhorando, entender que a primeira vez que você vai fazer não vai ser perfeito, né? A primeira vez que você gravou um vídeo, que eu gravei um vídeo, que qualquer um gravou um vídeo. Eu postei esses dias um vídeo no meu Instagram, @EvandroMazuco, com antes e depois de 10 anos, gravando o vídeo. Genial. Você percebe a diferença, assim. Não, é porque os clientes falavam assim pra mim, mas Gustavo, parece que o Evandro nasceu com uma câmera no selfie, gravando, etc. Eu falo, querida, tem que ver o quanto o rapaz evoluiu. Se eu conseguir, você também consegue. Então, como qualquer coisa na vida que você aprendeu, assim, existe uma técnica para seguir, existe um passo a passo, mas tudo a gente vai ficando melhor à medida que a gente vai exercitando. Obviamente que tem que ter um direcionamento, né? Porque não é simplesmente... Liga a câmera aí. Porque assim, às vezes eu também chega cliente aqui que eu vou pegar, já tem 200 vídeos publicados, mas assim, tá mostrando o céu, um conteúdo desestruturado, prolixo, então, legal, perdeu a vergonha, mas ele poderia fazer, em vez de 200, 400, que ia ficar ruim igual. Então, também precisa depois de um direcionamento para ajustar a maneira como está comunicando. Mas o início nunca vai ser bom. Assim, entender que assim, não vai ficar bom, mas para um dia ficar bom, tem que ter o dia 1. Claro, você não entrou na faculdade na 10ª fase, você entrou na primeira. Na primeira você era leigo, você não entendia, você estava aprendendo. Aula de anatomia, meu Deus do céu. Olha que legal, tem um morto no necrotério. Cara, assim, tudo tem um primeiro passo, né? Tem uma frase, provérbio chinês que eu adoro, que é a jornada das 1000 léguas começa com o primeiro passo. E, cara, você dá o seu primeiro passo, fica desinibido na câmera, etc. Vai ficando bom, vai entendendo a dinâmica, vai entendendo como é que você fica melhor. O Evandro é muito melhor do que eu na frente da câmera.
Porque ele exercita mais, porque tá dentro das funções dele no dia a dia aparecer mais na câmera. E tá tudo bem, porque é uma questão de treino, uma questão de direcionamento, uma questão de desenvolvimento. Ele fez muito mais curso de oratória, de desenvolvimento voltado para isso. Natural que seja muito mais fluido na câmera, mas, cara, dá o primeiro passo, perde, desinibe, faz o que tem que ser feito. Até entrando naquele mérito de novo das pessoas criticarem, também vai acontecer. E o mais louco é, quem critica não vai ser o cliente. Quem critica vão ser, no início, as pessoas mais próximas que têm mais intimidade com você. Filho, ele diz, nossa mãe... Ridícula. Que ridícula, e não sei das quantas. Amigos próximos. Até hoje que eu digo, já tem mais de 10 anos que eu estou gravando frequentemente e que o pessoal faz print e publica no grupo. E assim, hoje eu só dou risada, continuo, assim, depois do privado as pessoas mandam mensagem pedindo orientação. Então, os primeiros meses vão ser assim e faz parte, é só você não se abalar tanto e continuar produzindo, agregando valor para o cliente. Cara, eu ainda tenho um livro que se chama Força de Vontade Não Funciona. Nos primeiros capítulos dele, ele fala do poder do ambiente. Por isso que eu falo tanto da ambiência. Você tem que estar no ambiente certo. Se você tenta... É que nem a teoria da panela de siri. Eu sou de Florianópolis, cresci comendo siri na Lagoa da Conceição. A nossa família ia lá pescar siri, colocava numa panela e daí, né, cozinhava o siri e depois todo mundo comia. Mas tinha um lance da panela de siri que é você tentar tirar um siri da panela, um caranguejo da panela. Ele vai engarrar a garra no seguinte e depois... Um garra no outro, um garra no outro e de repente está tudo grudado. Então você tentar ser o primeiro siri a sair da panela, você precisa fazer muita força. Então é você tentando ser a primeira pessoa do seu círculo social a gravar vídeo. Tu quer dizer que a pessoa tem que ser o siri vencedor? Tem que ser o siri vencedor. Entendeu? Agora, se você tá num ambiente onde todo mundo, ao invés de te puxar, te impulsiona, cara, isso é o que vai fazer a diferença no seu processo de desenvolvimento. Nesse ambiente aqui, poxa, você fazer o primeiro, você vai receber palmas. Vai receber elogios, vai publicar no grupo. Gente, gravei o primeiro vídeo. Ninguém vai chegar, nossa, que ridículo. Muito pelo contrário. Nossa, parabéns, continua. Que bom que você deu o primeiro passo. Sim. Faz o próximo. Então, tem empresários do Brasil inteiro seguindo seu perfil e torcendo por você. Torcendo por você. E isso facilita com que você se desenvolva, né? Então, é fundamental o ambiente que a gente está inserido, né? Perfeito. Ainda voltando sobre isso da exposição do jeito certo, né? Que é importante a frequência de estar presente ali dentro. E, assim, a pessoa pode não ver tudo que você publica, mas se você é constante ali dentro, quando a pessoa quiser, ela vai te enxergar disponível ali. Perfeito. Então, assim, essa consistência ela é fundamental. Por mais que você não faça 200 stories no dia, vai fazer 10, 20, 5, mas a consistência ali dentro, marketing é repetição. A pessoa vê os bastidores, você chegando, vendo o que você fez, o que você pensa, para onde você vai, o que você está lendo. De novo, tudo isso tem a ver com o seu cliente, vai criar conexão. Até por isso que eu digo que hoje em dia não funciona mais eu entregar a chave do meu marketing na mão de um terceiro. Porque hoje é constância, né? Então, assim, como é que ele vai fazer isso por você? Assim, não dá, é muito rápido. Eu vou mandar para alguém editar e depois... Cara, assim, o bonde passou, né? O bonde passou. Tem um outro ponto também que é um processo de você gravar os seus primeiros vídeos. Você pode começar primeiro filmando. Ou pra frente, né? Pra frente, né? Filmando sem aparecer. Aí depois você filma e narra o que está acontecendo. Primeiro você filma e coloca um texto ali na imagem. Depois você filma e narra. Depois, com o tempo, você vai entendendo que vai ficando fluido esse processo de narrar, até que você vira, faz selfie e etc. Daqui a pouco já está mais fluido no processo. Foi assim comigo, né? No Evandro eram outros tempos, mas comigo foi assim. Eu comecei a gravar stories já na época comecei a gravar
vídeo na época que já tinha stories, etc. Então, para mim, esse processo para mim foi muito mais fácil. Eu acho que o Stories também é um bom local para começar, porque ele vai apagar em 24 horas. Então, assim, se fizer merda, se ficar horroroso, amanhã já apagou. Então, assim, não tem tanta crise em relação a isso. Eu estava lembrando de um professor de oratória que eu tive, falando sobre o medo da crítica das pessoas quando você vai subir num palco, por exemplo. É uma questão até meio filosófica, que ele trouxe assim: quando você tem medo da crítica das pessoas, você está mais preocupado com a sua autoimagem do que o que você vai levar para as pessoas. Ele diz: para de pensar em ti e pensa como eu posso agregar mais na vida de quem vai estar me ouvindo. Perfeito. Para de ficar pensando em si próprio. Será que eles vão gostar do meu jeito? Será que eles vão me criticar? Vão olhar para minha roupa? Vão olhar... Então, você está tão preocupado com a autoimagem que esquece o principal propósito daquele momento, que é agregar alguma coisa na vida dos outros. Então, eu levo isso para os vídeos também, que às vezes as pessoas estão mais preocupadas com o que vão pensar dela do que ela está pensando em que informação eu vou levar para as pessoas que me seguem, né? Se você pensar, cara, eu tenho uma missão, se eu pegar alguém da área da saúde, poxa, a minha missão vai ser educar as pessoas a terem uma rotina mais saudável. Poxa, você tem uma missão do porquê você está fazendo aquilo. Legal. Então, eu trabalho com moda. Então, assim, minha missão é fazer com que as pessoas tenham um estilo melhor, compatível com quem ela é de verdade. Então, minha missão é essa. E se você pensar mais nisso e menos em si próprio, você vai se comunicar bem melhor e vai parar com essa frescura de... Ai, não apareço... Dane-se, gente. Ninguém paga os seus boletos. Começa por aí. Já começa por aí. Então, vai lá e faz, porra. Tava brincando com um amigo ontem, né? Que ele diz, né? Ele diz, incongruência e tal. Ele dizendo, eu faço... a vida é minha e eu faço dela a hipocrisia que eu quiser. Ele foi lá e gravou o stories. Cara, assim, não enche meu saco. E se alguém estiver achando ruim... Me manda um eu quero aqui que eu vou mandar meus boletos pra você pagar. Então, assim, cara... porque o caso foi que ele falou sobre autoconhecimento, espiritualidade, 6 horas depois ele tava doidaço na festa. E, porra, que é isso? Então assim, cara, assim, ninguém paga suas contas, se comunica, de novo, agrega valor pra vida dos outros, passa informação, que eu tenho certeza que daqui 1 ano você vai agradecer ter começado hoje. Então, porque eu digo, daqui 1 ano vão ter muitas pessoas que vão dizer que se transformaram, que melhoraram suas vidas, que agregou valor para elas, de coisas que você falou nas redes sociais, que às vezes gente que você nem sabe quem é, mas você foi importante para elas. Então, por mais que tenha muita gente já fazendo conteúdo, teve um amigo que também me falou isso, poxa, mas tem tanta gente já fazendo, quem sou eu na fila do pão? Falo, tem pessoas que vão se conectar com o seu jeito de se comunicar. Perfeito. Então, por mais que sejam 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas ali. Cara, você não é um influencer que está falando com centenas de milhares de pessoas todos os dias. Cara, você é uma pessoa que está ali com um propósito específico de gerar um valor na vida das pessoas, e a partir do momento que você entende na sua essência o que é valor para sua audiência, é muito específico, entendeu? Às vezes, quando eu falo de paternidade para as pessoas, é um valor que eu tô colocando na vida delas. Quando eu falo da minha visão sobre negócios, é um valor que traz na vida delas. Quando eu falo, por exemplo, sobre ter um negócio que seja mais independente da tua figura como profissional, é um valor que está colocando na vida delas. E não necessariamente é algo mainstream, né? Algo que já está ao conhecimento de público. É só a sua visão sobre um tema. E as pessoas querem saber a sua visão sobre as coisas. Sim, assim, demais. Então, bota a boca no trombone aí e tenho certeza que vai ser muito especial todo esse movimento. Eu acredito muito que, assim, como empreendedor, a nossa missão é resolver problemas. E uma vez eu aprendi que quanto mais problemas a gente resolve, quanto maior os problemas, proporcionalmente é o crescimento da sua empresa. Então, o fato de você estar
servindo, transformando as pessoas através do que você comunica nas redes sociais, mais cedo ou mais tarde o resultado vai vir financeiramente. Então, pode ter certeza, assim, você ajudou um monte de gente a melhorar sua decoração da casa, ajudou um monte de gente a ter melhor saúde, a se vestir melhor, a estar melhor consigo mesmo. Pode ter certeza absoluta que isso vai refletir em negócio, em crescimento, como um reflexo dessas pessoas que você transformou. É a lei do dar e receber. Lei universal, né? Quanto mais a gente entrega, mais a gente vai receber no futuro. Que assim seja. E espero que tenha gostado desse episódio. Encaminha esse episódio para o seu amigo, amiga, empresário, prestador de serviço, que você sabe que a pessoa está começando ou quer se expor na rede social e quer fazer isso do jeito certo para trazer uma reflexão de como ela vai fazer isso trabalhando de uma maneira mais assertiva sem manchar sua reputação. E também siga o nosso canal no YouTube. Lá no nosso YouTube, pesquisa lá por Codirect, se inscreve lá no canal que tem bastante conteúdo, outros episódios como esse, e também o nosso Spotify, tá? A gente tem lá no Spotify, em todos os agregadores de áudio, e siga o nosso perfil de Instagram, @CodirectBR, que tem conteúdo diário, bastidores e assim por diante. Nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.